Hoje nosso tema é alguma coisa que vai mexer muito com as nossas emoções, mas que para que a gente possa fazer um mergulho nessa informação que as obras espíritas nos trazem, é preciso que a gente faça uma viagem no tempo para voltar a um período anterior a esse em que vivemos, em que a humanidade naquela época, ela sofria a influência significativa dos povos que constituíam a base do pensamento das criaturas que habitavam o planeta Terra. Era um período em que as civilizações antigas se espraiavam sobre a face do planeta. E neste sentido, houve 3 civilizações que trouxeram significativas contribuições para a formação do ideário humano naquela oportunidade. Estamos falando especificamente do povo grego, do povo romano e do povo hebreu. Cada um desses povos trouxe uma contribuição muito grande para o entendimento sobre o que fosse a vida, para o entendimento do que fosse o que é importante, o que é a verdade, o que é o conhecimento na ótica de cada uma dessas civilizações. O povo romano, por exemplo, quando indagado sobre o que era o de mais importante para que se tivesse a apropriação, eles diziam que o importante era o conhecimento da verdade. Os romanos chamavam a verdade de veritas. Veritas, em latim, é verdade. E os romanos perseguiam essa veritas de maneira muito intensa. E o que era a verdade? O que era veritas no conceito romano? Veritas é a capacidade de bem representar algo que aconteceu. Se eu tenho um fenômeno que se deu e eu consigo bem representar esse fenômeno, então eu estou sendo justo com relação à verdade, a veritas. O que foi que houve? Eu relatar de maneira exata é efetivamente eu ser verdadeiro. É interessante que esse conceito parece muito com o conceito jurídico de verdade, porque, na verdade, os romanos trouxeram grande contribuição nessa área do conhecimento. Já os gregos, quando perguntados o que é o importante, o que é que faz com que nós tenhamos que buscar ardentemente isso? Os gregos diriam que o importante é nós buscarmos a verdade. A verdade, em grego, se chama aletheia. O que vem a ser aletheia? Aletheia é a verdade no conceito dos gregos. O conceito dos gregos dizia que verdade era a boa capacidade de definir o que algo é ou não é. Veja que é diferente do conceito romano, que era definir o que se passou. No conceito dos gregos, era bem definir o que é ou o que não é. Uma está focada no passado, o outro está focado no presente. Mas se nós formos indagar o povo hebreu, que teve uma contribuição extraordinária para nós, uma vez que os romanos contribuíram muito no direito, os gregos contribuíram muito na filosofia, por isso seu conceito de verdade é um conceito muito filosófico. Se perguntarmos aos hebreus, o que é que, na verdade, pode se considerar como o mais importante, aquilo que é o que se deve se debruçar com mais intensidade, eles dizem que isso se chama emuná. Emuná em hebraico significa promessa. Emuná significa o que virá. Não é nem o que veio do veritas dos romanos e nem o que é do aletheia dos gregos. Aqui nós temos um conceito virado para o futuro. Emuná, a promessa. Aquilo que vai vir é para os hebreus mais forte do que o próprio passado e mais forte do que o próprio presente. Porque a certeza que o povo tem de que suas promessas se cumprirão, alimenta a alma do povo, invade a intimidade do coração deles, de maneira que, de forma inamovível, a sua fé se constitui o maior instrumento verdadeiro que os hebreus possuem. E é exatamente inspirado nesse conceito de promessa, nesse conceito do que virá,
tendo certeza absoluta de que as promessas feitas através dos profetas, as promessas de Deus que vieram através dos profetas, que elas se cumpririam, é que a alma do povo suportou as diversas dificuldades que atravessou ao longo de sua história, os diversos processos de escravidão que atravessou durante longos e longos séculos, até que alcançasse um período em que havia se sedimentado na alma do povo a certeza de um fenômeno que iria se dar. Esse fenômeno era chamada a vinda do Messias. As profecias que eram colhidas através dos profetas sinalizavam para o povo uma informação extremamente preciosa, que constituía a base do emuná, a base da promessa. A promessa de que Deus enviaria alguém, num determinado período, para transformar os conceitos da humanidade. Ele traria conceitos tão revolucionários que a humanidade nunca mais seria a mesma depois que ele aqui pisasse. Suas palavras transformariam o pensamento humano. Ele viria carregado de um sentimento que os judeus chamam de Shekhinah, que é a capacidade da conexão com o divino. Cheio desse sentimento, esse homem chamado Messias abriria a sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Sua espera atravessou os séculos. A cada novo momento de sofrimento do povo hebreu, eles se voltavam para os céus e não perdiam as suas esperanças, apesar dos sofrimentos que passavam, porque se alimentavam da certeza de que, num dado momento, esse homem, o chamado Messias, compareceria na história da humanidade, mudando profundamente os nossos conceitos sobre a vida, preenchendo os nossos corações de informações extremamente valiosas, que transformariam efetivamente a história do homem sobre a Terra. Depois de muitos anos de espera, depois de muitos séculos em que a humanidade esperou a chegada desse homem, finalmente os hebreus, já chamados de judeus a essa época, tiveram a oportunidade de receber no seu seio alguém que veio ser o cumprimento das diversas promessas que estavam contidas em seus livros sagrados. Comparecia entre nós um homem a quem convencionamos chamar pelo nome de Jesus. Jesus, nascido em Belém, mas conhecido como Jesus, da cidade de Nazaré. Seus ensinamentos efetivamente foram profundamente transformadores. Foram tão intensas e tão extraordinárias as verdades que ele trouxe, que os homens de sua época resolveram registrar as suas palavras em textos, para que ali se pudesse, no futuro, recolher os ensinamentos preciosíssimos que esse homem havia trazido. Mas era preciso dar um nome para esses textos. Como se chamaria esses textos? Que nome se daria para essa história tão extraordinária, que traria dentro dela as informações desse tão esperado Messias? Os textos, apesar de serem constituídos por pessoas que viviam na Palestina, ou Lucas, que não era judeu, mas que conviveu ali na Palestina, apesar de ter nascido dentro do seio do povo judeu, o texto não é escrito em hebraico, o texto é escrito em grego, porque o grego, na época, era a língua universal naquele período. E o nome do livro, que continha as informações sobre esse homem singular, que a humanidade teve a honra de conhecer, recebeu o nome de Evangelho, que em grego significa boa nova. Como assim boa nova? A boa notícia. Chegava entre os homens a informação
tanto se esperava. A boa notícia chegou, a notícia mais extraordinária. O Messias, o tão esperado Messias, descia sobre a face do planeta para trazer a sua mensagem singular. Mas o que ele trouxe? Que informações preciosas esse Messias trouxe para a humanidade, para que ele seja tão considerado em relação a outros estudiosos do conhecimento espiritual do homem, que também passaram pela história da Terra. Esse Messias, chamado Jesus, apresentou uma doutrina que transformava profundamente os conceitos que os judeus conheciam. Se nós pudéssemos resumir a mensagem trazida por Jesus, nós poderíamos elencar 5 pontos essenciais nos quais se apoiariam as verdades de Jesus. A primeira delas, uma revisão completa da relação do homem com Deus. Até Jesus, os homens tinham uma distância imensa de Deus. Chamavam-no apenas de o nome, Hashem. O nome, aquele nome que não pode ser pronunciado. Havia um respeito excessivo pela figura do Criador, a ponto de o Criador ser chamado de o nome, aquele nome que não pode ser falado. E quando estavam dentro da sinagoga, tinham a honra de poder chamar o nome de Adonai, ou seja, Senhor. Os judeus não podiam sequer chamar Deus de Senhor fora de seus espaços religiosos. Era uma distância muito grande entre Deus e os homens. Jesus então comparece e transforma profundamente tudo isso, aproximando o homem de Deus, chamando-o de Pai, e dizendo que todos nós somos efetivamente seus filhos. Era uma mudança muito profunda. O segundo ponto essencial de sua mensagem, que é o pilar central de tudo que ele falava, era a excelência do amor. A busca da transformação do homem na direção do amor. Um amor que levava às raias do impensado para o povo hebreu. A ideia de amar os próprios inimigos. O amor ao próximo tornou-se amor ao outro, porque não era só mais o próximo, era todas as criaturas. Ele distendeu o conceito de amor que Moisés havia trazido, tem que amar o próximo, que está pertinho. Ele disse, não, o amor é ao outro. E o outro se estendeu até para o inimigo. O perdão se viu por dentro do próprio amor. Era a primeira vez que dentro de Israel se falava da proposta de se perdoar a quem nos houvesse ofendido. Transformação profunda de conceitos. Ele veio levantar um terceiro ponto, a igualdade entre as criaturas, a igualdade entre os homens, acabar com as distâncias que existiam entre ricos e pobres, homens, mulheres, judeus e estrangeiros, somos todos iguais. Ele traz todas as criaturas para o mesmo patamar, eleva os caídos, dá socorro às pessoas que se encontram humilhadas. Então, ele veio promover um sentido de pertencimento e de autoestima para a criatura humana, levantando a proposta da igualdade entre os homens. O quarto ponto que Jesus levantava dentro de sua doutrina era um conceito profundamente revolucionário para os judeus. A ideia da imortalidade da alma. A ideia de que os espíritos, na verdade, são a parte do homem que sobreviverá à matéria e que, por conta disso, nós poderemos, a partir dos conceitos que Jesus nos apresenta, entender que a morte não é o fim de todas as coisas, mas que temos uma fração de nós, a nossa fração mais verdadeira, o nosso eu verdadeiro, que sobreviverá à morte do corpo e partirá na direção da vida espiritual. O conceito da imortalidade, sacramentado pela sua própria condição de reaparecimento após a crucificação, é o coroamento divino da imortalidade da alma. E o último dos princípios que constituíam os pilares essenciais das verdades de Jesus
era uma proposta profundamente consoladora. Nas falas do Cristo, havia sempre consolo no fundo das suas propostas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Seu evangelho, portanto, é um hino de amor, uma proposta de transformação muito significativa dos conceitos que existiam à época. Portanto, nós podemos dizer que sim, indiscutivelmente, a vinda do Messias é uma boa nova, é uma boa notícia, pelas diversas mensagens consoladoras e de revisões que ele propunha, inspirando o homem ao caminho do amor. E o mais surpreendente de tudo é que o evangelho mais longo, a narrativa mais longa sobre a história de Jesus, o chamado Evangelho de Mateus, que trata de sua infância, de sua vida pública, que apresenta o Sermão da Montanha, o seu maior discurso conhecido, que traz o sermão profético, o seu último discurso já proferido já naquela última semana em que ele estava em Jerusalém, um evangelho rico de inúmeras informações preciosas, encerra o seu texto, fecha o que fosse a boa nova, encerra como última frase do seu evangelho, dizendo: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma frase profundamente consoladora, porque depois de tudo que ele deixou de mensagens de consolo, ele deixa como último recado: não vos abandonarei, eu estarei convosco. E é interessante quando a gente pega essa informação em diversas traduções que existem. Em Esperanto, por exemplo, essa mesma frase é dita assim: e eis que eu estou, não estarei, mas eu estou convosco todos os dias. Mas não é até a consumação dos séculos. Diz, até a maturação da idade do mundo. Não é interessante? Até a maturação, até o amadurecimento da idade do mundo. Não fala de século, não tem século, porque nas traduções em português fala muito de até a consumação dos séculos, como se os séculos fossem ser consumidos, fritados, para consumir os séculos. E se a gente for pegar esse mesmo texto em grego, que seria o mais interessante, não está dito isso também lá. No finalzinho, quando fala até a maturação até a maturação da era dos mundos, da idade dos mundos, lá o que está dito, traduzindo para o português, é até a destinação do mundo. Existe uma palavra em grego chamada sisteleia. Essa palavra, sisteleia, ela não significa o final dos tempos. Ela diz até o destino das coisas, a consequência das coisas, o resultado das coisas. Então, é sisteleia tu cosmo, ou seja, até a destinação do mundo, até a consequência do mundo. Essa é a informação que nós temos quando a gente toma a leitura que a gente pode encontrar no texto apresentado pelos próprios evangelhos lidos em grego. Então, nós podemos dizer assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não como se os séculos fossem se consumir, mas a consumação no sentido de resultado, isso está consumado, isso está terminado, até a conclusão, não dos séculos, mas a conclusão desse período, a consumação no sentido de conclusão da etapa, a conclusão dessa história. E o interessante é ele dizer, eu estarei. Então, quando, por exemplo, alguém diz assim, eu vou estar com vocês até tal época, significa que eu estou presente
continuarei presente e ficarei até que isso aconteça. Então, não é um sentido futuro mesmo, é uma situação que desde o presente até o futuro, porque estarei convosco até. Significa que eu já estou com vocês, permanecerei com vocês até que isso se complete, até que esta coisa se dê. Isso quer dizer que Jesus, então, está conosco desde o princípio, porque ele vai estar até a consumação dos séculos. Desde quando, então, ele está conosco? Quando é que nós podemos dizer que ele começou a estar conosco? Nós não temos a informação de quando ele começou a estar conosco, mas nós temos a informação de quando nós sabemos que ele começou a estar conosco. A obra Caminho da Luz, de Emmanuel, no seu primeiro capítulo, fala que Jesus, esse chamado Messias, é reconceituado não mais como simplesmente o Messias, ele é reconceituado como o governador planetário. O que seria um governador planetário? Seria o espírito responsável pelos destinos de um orbe, de um planeta, significando dizer de que quando a Terra foi criada, quando o planeta surgiu, segundo a ciência oficial, há 4,5 bilhões de anos, nesse período, ele, que nós chamamos de Messias, mas que a literatura espírita transcende esse conceito, chamando-o de governador planetário, a entidade responsável pelo destino do planeta como um todo, já estava vinculado ao planeta na sua formação. Não sabemos se foi aí que ele começou a estar conosco, mas desde aí temos certeza que o Cristo planetário, o nosso governador, esteve conosco desde esse princípio. E quando nós percebemos que na criação do planeta, ele aceita o desafio de se responsabilizar pelos destinos do planeta, nós percebemos aí uma virtude extraordinária do Cristo, a virtude da responsabilidade. Porque ele, ao ser uma alma da condição espiritual que tinha, ele assume as responsabilidades que lhe seriam próprias em função da evolução que possuía. Assume para si, não se esconde, assume a responsabilidade e se torna, dessa forma, o governador do planeta. Ele vai assumir o controle dessas ações e vai permanecer na Terra. Durante todos os séculos e durante todos os milênios seguintes, nos quais ele e sua equipe de auxiliares, grandes conhecedores da biologia, engenheiros de genética, que irão ao longo dos milênios produzir as diversas transformações mutacionais que o DNA do planeta vai experimentar, até que a gente começasse a verificar as primeiras estruturas como nós conhecemos hoje, a multiplicidade das vidas que surgem tanto na biologia dos vegetais como dos animais, produzindo essa biodiversidade que nós conhecemos, nos quais, através de milhões de anos, sem desistir da tarefa, o Cristo veio pacientemente transformando as formas, porque o objetivo não era alcançar aquela célula que se formava, não era alcançar as expressões primeiras da formação da vida orgânica. O objetivo era oferecer um equipamento orgânico que permitisse aos espíritos a condição de terem a consciência desenvolvida para exercerem seus papéis no mundo, alcançar a condição hominal. Mas ele não tem pressa. Ele trabalha pacientemente ao longo desses múltiplos milênios, constituindo formas e mais formas, num trabalho extraordinário de construção das espécies, sem desistir da tarefa que durou praticamente 4,5 bilhões de anos, uma vez que a espécie humana apareceu há bem pouco tempo sobre a face do planeta. Aí, ele demonstra uma segunda virtude,
a perseverança, o ato de se empenhar em uma tarefa que o destino dela é muito longe, mas ele não desiste. E vai pacientemente constituindo essas formas até que a gente chegasse num terceiro momento, o surgimento da espécie humana. O momento do coroamento do trabalho do Cristo, do qual ele conseguiu perceber que havia conseguido chegar ao ponto em que surgia sobre a face da terra a espécie consciente de si mesma. É como alguém que está esculpindo uma peça de mármore e no final, quando a peça é concluída, você olha e diz, meu Deus, como ficou lindo o resultado desse trabalho. Dizem os historiadores que quando Michelangelo estava esculpindo aquela estátua de Moisés, ela ficou tão bem feita, ficou tão perfeita na visão dele, porque ela tinha os vasos sanguíneos, a perfeição das formas. Ele ficou tão emocionado com aquilo que ele mesmo fez, que dizem os historiadores, que ele teria pegado o cinzel e batido na peça e dito, parla, ou seja, fala, porque estava tão perfeito que parecia que ia ganhar vida. Assim também, quando o Cristo alcança a condição de ter a espécie humana sobre o planeta, numa comparação, ele se vira para essa espécie que surge e diz, parla! E o homem, então, inaugura o período da linguagem. É ali que vamos começar a ter os idiomas, as falas, é o surgimento da espécie humana. E para que a gente pudesse avançar em poucos séculos, aquilo que talvez demorasse milênios, o nosso governador vai buscar espíritos em outro lugar, para se misturarem à nossa civilização e dar um impulso de conhecimento que nós dificilmente conseguiríamos no mesmo intervalo de tempo que esses companheiros foram capazes de nos deixar. Aí percebemos uma terceira grande virtude, o zelo, o cuidado, toda essa dedicação que ele tem para que a obra aconteça. Preciso buscar gente de fora, e ele vai buscar esses indivíduos em outros lugares. Quando ele traz esses indivíduos, esses espíritos eram muito inteligentes, mas eram muito atrasados do ponto de vista moral. E ele faz uma promessa para esses espíritos, que aonde quer que eles nascessem, sobre a face do planeta Terra, ele encaminharia mensageiros para trazerem a informação. E realmente ele vai fazer isso. Ele manda Buda, manda Krishna, manda Sócrates, manda Zaratustra, diversos homens em diversos lugares do planeta para ensiná-los as verdades. Vem Moisés, ele vem trazendo vários e vários reveladores para que a humanidade descubra revelações que eram trazidas para povos específicos. O Krishna veio para a Índia, o Buda veio para o Nepal, Sócrates veio para a Grécia, Moisés traz a primeira revelação universal, não vinha somente para os hebreus, mas seus 10 mandamentos se espalhavam como revelação universal, podendo ser absorvida, portanto, por todos os povos da terra naquela época. Aí, quando ele manda esses mensageiros, ele demonstra uma outra característica sua, uma quarta característica, o compromisso com a sua palavra. Ele disse que faria, e assim ele fez. Ele cumpriu com a sua promessa. E isso é muito belo, porque demonstra que ele está efetivamente compromissado com suas falas, com as suas promessas, com aquilo que ele diz. Ele disse àqueles que migravam para cá que ele daria a eles a condição de um mensageiro que traria a informação espiritual para eles, e assim o fez. Depois de mandar tantos mensageiros, ele mesmo, o próprio governador do planeta, começou a mandar mensagens dizendo que ele viria. Os profetas recolhiam fragmentos do seu planejamento espiritual, retalhos, pedacinhos, como se fosse um grande quebra-cabeça. E lendo esses pedacinhos, os judeus começavam a se preparar para a vinda do governador do planeta, a quem eles chamavam de o Messias, o ungido de Deus. E ele então veio. Ele veio cumprindo as profecias.
Ele veio em cumprimento ao emuná, mas veio também para trazer a mensagem do amor. Quando ele renuncia às suas grandezas celestes, à excelsitude dos lugares, da convivência dos anjos, para se enfrascar num corpo de carne, para trazer pessoalmente a mensagem do amor. Encontramos aí a excelência da virtude do amor expressada nas suas ações. Vamos ver aí, na hora em que o Cristo assim faz, a expressão específica da tentativa de trazer aos homens uma nova expressão do amor para que eles pudessem se libertar das suas imperfeições. Aqueles antigos migrados que ainda não tinham conseguido encontrar a porta da chamada, entre aspas, salvação, encontram em Jesus a mensagem límpida daquilo que se deve viver para poder libertar as nossas almas das nossas imperfeições. Ele assim comparece no planeta, revolucionando os conceitos que a humanidade possuía sobre tantas coisas, inaugurando uma era nova de conhecimento sobre a Terra e transformando profundamente todas as verdades que o homem tinha sobre o que fosse a vida. É na mensagem de Jesus que vamos ficar tão impregnados da ideia do amor, que a partir dali, seus discípulos iniciariam um grande processo de socorro ao semelhante, aos miseráveis, aos famintos, aos desgraçados, sem nenhum demérito a nenhum dos outros reveladores que vieram antes dele, como Krishna, Buda, Sócrates, Zaratustra, Hermes Trismegisto e tantos outros. Jesus é o único que traz uma mensagem de amor tão intensa que os seus discípulos, ecoando as suas palavras, abrem casas de socorro aos miseráveis, aos famintos, aos desgraçados, aos desvalidos, condição essa que não aconteceu em nenhum dos outros reveladores, que seus discípulos, recebendo as mensagens excelentes que eles lhes trouxeram, abriram espaços para o estudo, para a meditação e para a busca do eu interior, sem que se percebesse a importância do próximo para o nosso processo de libertação espiritual. Aí, vemos então a quinta das excelentes características de Jesus: a responsabilidade na criação, a perseverança na evolução das espécies, o zelo no surgimento da raça humana, o compromisso no envio dos mensageiros e agora o amor, o excelente amor pela sua vinda ao planeta, na hora em que o próprio governador se fez forma de homem para deixar a sua mensagem entre nós. Mas as suas virtudes não ficariam por aí, porque ele teria uma sexta virtude para apresentar em seguida. Sua mensagem, toda calçada no amor, se corromperia. Os homens utilizariam de sua mensagem para promover guerras, para torturar pessoas, para encaminhá-las para a fogueira, para estabelecer processos de tortura e de miséria moral durante longos e longos séculos da humanidade. Em nome do Cristo, nós desembainhamos as espadas e matamos as outras pessoas. Em nome do Cristo, nós queimamos os outros nas fogueiras e nos calabouços dos templos religiosos. Criamos instrumentos de tortura para que as pessoas que não fossem alinhadas com o pensamento religioso da época encontrassem sofrimentos indescritíveis, simplesmente porque na nossa visão nós entendíamos que eles estavam interpretando errado a mensagem do Cristo. Quando falamos essas coisas, falamos isso porque temos a certeza de que não estamos falando de ninguém senão nós próprios, porque através dos conceitos da reencarnação, entendemos que nós, sim, muito provavelmente, estávamos entre esses contados que utilizamos-nos da mensagem de Jesus para enveredar por caminhos profundamente tortuosos. E o que fez Jesus quando percebeu isso? Ele demonstrou mais uma virtude extraordinária: a paciência. Porque diante de tantas dores, ao invés de destruir a humanidade,
ele investiu um tanto mais, promovendo o renascimento com a encarnação de diversos gênios que transformaram a face do planeta. Em seguida, os enciclopedistas, os iluministas e os fenômenos de libertação do pensamento que culminaram com uma retomada da liberdade no mundo e a condição de reinterpretação de seus ensinamentos, permitindo que, no século XIX, a doutrina espírita então viesse e pudesse iluminar as nossas mentes, revisitando as mensagens de Jesus e trazendo para nós conceitos mais apropriados de suas palavras, despidos das liturgias, dos rituais e dos paramentos. Então, nesse período de apostasia, a paciência do Cristo é mais uma das virtudes extraordinárias. Mas ele ainda teria duas para nos apresentar. Nos períodos de dor da humanidade, nas horas de grande sofrimento, das guerras que pareciam intermináveis, das pandemias que assolaram a humanidade já tantas vezes, arrastando para o sepulcro milhões de pessoas, fosse na peste negra, fosse durante o período da varíola, fosse durante os surtos de sífilis, fosse durante a gripe espanhola do início do século passado, fosse na Covid do início do século XXI, nas pandemias, nas guerras mundiais que assolaram a Europa, destruindo milhões de pessoas, tanto a primeira como a segunda. Na Guerra dos 100 anos, em que Inglaterra e França lutaram por mais de 100 anos pela coroa da França. Ora, nesse período, o Cristo não desistiu da humanidade. Poderia ter desistido. Poderia ter dito, não tem mais jeito. Mas ele acreditou na capacidade de nós superarmos todas essas coisas. E movido pelo sentimento da fé, que é a certeza de um amanhã melhor, na certeza de que Deus, o soberano Senhor, possui mecanismos para o fenômeno de evolução de todos nós, sabendo que o nosso destino é a felicidade, que somos seres perfectíveis, que não possuímos somente corpos, mas almas, e que somos sim capazes de nos transformar, ele apostou na possibilidade de nós vencermos os nossos períodos de tirania, de violência que pareciam intermináveis. Quando observamos o período da Segunda Guerra Mundial, a sensação que se tem é que a humanidade vai entrar num fosso profundo e que não conseguirá mais sair da miséria na qual se havia projetado. Mas ele consegue trabalhar os recursos e resgata a humanidade das sombras e traz novamente para os trilhos da história. E por fim, coroando todas essas suas virtudes, nesses períodos que atravessamos atualmente, intitulados pelas religiões como sendo o final dos tempos, em que nós observamos o estertorar da nossa sociedade, apresentando sofrimentos, dores, angústias muito profundas, dores que a humanidade nunca imaginou que fosse atravessar. Nós vemos mais uma vez o Cristo comparecendo nesses períodos de final dos tempos para oferecer para nós mais um exemplo de suas virtudes, a misericórdia. Porque oferece às almas perdidas, enlouquecidas, enclausuradas do mundo espiritual, a chance de voltarem ao planeta mais uma vez, para que elas consigam efetivamente realizar o grande trabalho de transformação de suas almas. Assim, observando essas 8 virtudes que o Cristo sinaliza para nós, e vendo os princípios que a doutrina espírita nos apresenta, é possível que nós façamos a interpretação de que o chamado final dos tempos é, na verdade, o final de um tempo para o começo de outro. Porque se a vida é imortal, se a vida não cessa, e se o Cristo está conosco desde o princípio, não é esse momento que vivemos que será o término de todas as coisas. Ele será o término de uma fase. Assim como a pré-história passou, esta fase também passará. Sim, 1000 vezes sim.
O que as religiões acenam como sendo um período típico de transformação da humanidade é verdadeiro. Nós iremos atravessar, sim, mas vejamos como o Cristo é misericordioso, como ele tem uma visão tão extraordinária de como é que nós temos que trabalhar a vida. Dentro do Novo Testamento, que é a mensagem que traz as suas ideias, o seu pensamento, onde está contido os evangelhos, dentro do Novo Testamento, o último dos livros se chama Apocalipse. O livro do Apocalipse, em que as pessoas costumeiramente leem e se apavoram. Tem medo por conta dos cataclismos, das desgraças, da fome, da miséria, de tudo, e encontram no Apocalipse uma visão desgraçadora de tudo. Mas é uma leitura míope, porque o objetivo do Apocalipse não é ameaçar a criatura humana, não é colocar medo no ser humano. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de consolação, porque o término do Apocalipse não é o sofrimento. O término do Apocalipse é a informação preciosíssima que nós também encontramos na mensagem espírita de que a Terra será renovada. O Apocalipse não termina na desgraça, fim do mundo. Não, não, 1000 vezes não. O Apocalipse termina na paz. Só que o Cristo, para nos consolar, manda o Apocalipse para dizer, gente, vai ter uma série de sofrimentos, mas no final vai dar certo. Vai dar tudo certo no final. Não se assustem. Imagine se não tivesse o Apocalipse. Apaga, não tem Apocalipse. A gente vê isso, então estamos indo para o caos. Vai se acabar tudo. Não tem como consertar. Mas o Apocalipse é a mensagem consoladora que diz, gente, vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Mas no final, o que vai acontecer? Os maus serão retirados do planeta e os bons permanecerão e a Terra se tornará um local melhor. Isso é ou não é consolador? Isso é extraordinário. Isso é uma mensagem maravilhosa que nós temos para reinterpretar. É preciso que nós ressignifiquemos o que significa o Apocalipse, ao invés de ser uma mensagem de temor, olhar como uma mensagem de amor, porque é uma mensagem sinalizando um período de misericórdia. De que forma? Existem muitas almas no mundo espiritual perturbadas, enlouquecidas, cheias de diversas mazelas, pessoas que são apaixonadas por dinheiro, que são capazes de matar, escravizar, mas elas precisam reencarnar. E como a janela desse tempo está se fechando, elas precisam vir. Nossa humanidade está cheia deles. Existem os outros que são ávidos pelo poder, são capazes de matar, de destruir, para assumir o comando das massas, para tiranizar, para oprimir. Esses estão no mundo espiritual, mas eles precisam de uma chance, eles precisam reencarnar. A janela está fechando, o que faz Jesus com a sua misericórdia? Manda que eles reencarnem. Traz essas entidades também para o nosso planeta. Existem aqueles outros enlouquecidos envilecentes, os que possuem as suas emoções afetivas profundamente desequilibradas. Essas entidades, vinculadas a processos obsessivos muito profundos na área da sexualidade, também precisam de uma chance. A janela está fechando, eles precisam vir. Então renascem também e se misturam a esses outros. E por fim, os enlouquecidos religiosos, os intolerantes religiosos, os empedrados, os de coração de pedra, que usam as religiões para oprimir, para esmagar, para torturar, para guerrear, precisam se renovar. E a janela está fechando. Então o que faz o Cristo por misericórdia? Manda também esses para nós. Olhemos a nossa sociedade. O que é ela hoje? Ela é a amálgama da sociedade, misturada com essas entidades enlouquecidas que estão entre nós, para dar a elas a oportunidade de que elas consigam se levantar. É o Cristo sinalizando a chance para esses espíritos como um acréscimo de misericórdia para que eles estejam conosco. Vai haver sofrimento? Vai haver sofrimento. Mas cadê Jesus? Onde ele está nessa hora?
está nas diversas entidades espirituais que estão encarnadas no planeta e as tantas múltiplas outras que desencarnadas trabalham para facilitar o processo de transição da Terra. Nós estamos recebendo uma quantidade muito grande de entidades espirituais positivas para sustentar a transição planetária. Nem todos vão reencarnar. Não esperemos milhões e milhões de espíritos iluminados encarnados na Terra, não. Esperemos milhões e milhões de espíritos desencarnados auxiliando o processo de transformações e alguns milhares encarnados entre nós para nos auxiliar o processo de transformação. Se eles vierem aos milhões, eles é que vão fazer a mudança e não nós. Então eles não podem vir em grande quantidade. Quem tem que fazer a transformação somos nós. Eles apontam o rumo e nós seguimos nessa direção. E nós, nesse cenário? O que a gente tem para fazer nesse espaço que o Senhor nos concede? Porque, olha, é muito sofrimento, é muita dor. Nós vivermos na humanidade hoje encarnados, misturados com esses enlouquecidos do dinheiro, do sexo, do poder, os perturbados da religião, é pesado demais. Está muito pesado. O que a gente pode fazer? O que pode fazer? Diz a doutrina espírita que Jesus é o modelo e guia do homem. Sabe o que é modelo? Modelo é aquilo que você se espelha. Então, o que ele espera de nós? Que nós nos espelhemos nele e vivamos essas 8 virtudes que o Cristo deixou conosco. Que nós assumamos, portanto, as nossas responsabilidades com os nossos lares, com o nosso trabalho, as nossas responsabilidades individuais, que nós não fujamos dos nossos compromissos, que nós sejamos responsáveis. Eu sou capaz de fazer isso? Assim como o Cristo recebeu o planeta, eu sou capaz? Assuma, você é capaz de fazer. Faça. Persevere também. A segunda virtude é a perseverança. Que nós perseveremos, não desistamos pelo meio, não abandonemos família pela metade, não larguemos as mãos daqueles que precisam de nós. Auxiliemos perseverantemente. Que nós não desistamos pelo meio da jornada. É isso que ele espera de nós. Espera a terceira virtude, o zelo, o cuidar com carinho. Não faça as coisas de má vontade, faça as coisas com prazer. Se você vai trabalhar, faça bem feito o seu trabalho. Se você vai cuidar de um filho, cuida bem feito. Faça com entrega o que você faz. É a única condição que nós temos para ter paz de espírito. Se a gente fizer as coisas de má vontade, não vamos ter paz de espírito. A paz de espírito vem quando a gente faz as coisas de boa vontade. E eu não estou inventando. Essa é a primeira frase que os anjos dizem quando Jesus nasce. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para quem? Pois é, para os homens de boa vontade. Então, se você quer ter paz, faça de boa vontade, porque fazer as coisas de má vontade pelo meio, sem querer terminar as coisas, você não vai ter paz. Quer ter paz? Faça tudo. Quinto compromisso, quinta virtude, o comprometimento com as nossas palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Sejamos como o Cristo, que disse, vou mandar os mensageiros e mandou, vou fazer e faço. Assumamos as responsabilidades, não transfiramos para os outros aquilo que é nossa responsabilidade. E aquilo que a gente tem para fazer, façamos. Vamos dar cumprimento àquilo que nós sabemos que nós dissemos que iríamos fazer. Não façamos pela metade as coisas. Terminemos o que está na nossa mão. Quinta dessas virtudes, vivência do amor. Do amor no sentido do perdão, do amor no sentido de amar a todas as pessoas, de estendermos um pouco mais de amor. Às vezes a gente poderia dar até mais amor em casa, mas a gente não dá. Eu posso fazer um pouco mais, então faça. Vai guardar amor para quê? Não guarde o amor que você pode dar. Você pode, então, dê. Você ama as pessoas, então diga que você ama, porque você vai guardar isso. Não gasta. Se você disser, eu amo você, não gasta. Se você abrir, não acabou. Você pode dizer de novo. Então, não tenha remorso de dizer, meu pai desencarnou, eu nunca disse que eu amava. Meu filho, eu nunca disse que eu amava. Então, diga. Diga para o seu cônjuge que está louco para ouvir. Diga que você o ama.
Diga para as pessoas. Nós temos, na verdade, muita facilidade de dizer que a gente odeia. Ah, eu odeio fulano. A gente fala com muita facilidade que odeia, mas tem dificuldade de dizer que ama. Está na hora da gente começar a mudar. Sexta dessas características que o Cristo espera de nós nesse momento de transição, a paciência. Nós estamos muito impacientes nas redes sociais. Nós estamos muito enlouquecidos, criticando pessoas, falando mal dos outros. Nós não podemos fazer isso, nós temos que ser disseminadores da paz. E a gente fica o tempo todo, chega a pressão sanguínea até altera. Nós estamos desenvolvendo ódio por pessoas que nós nem conhecemos. Nós temos pessoas na nossa sociedade, pessoas de expressão do campo político, que nós estamos odiando. Olha que loucura, eu nem conheço a pessoa e eu odeio uma pessoa que eu nem conheço. Eu não quero desejar o mal a ninguém, Deus me livre, longe de mim. Mas a lei de causa e efeito tem um negócio interessante. É que quando a gente odeia, a gente atrai para próximo de nós essas pessoas que a gente odeia. Você já imaginou você odiar uma pessoa que você não conhece, não quer ouvir nem o nome dela, e na próxima existência você nascer filho dela? Não, não precisa ficar apavorado. Basta não odiar. Nós não estamos na Terra para isso. O conhecimento espírita não veio até nós para isso. Veio para nos desalgemar desse passado miserável que a gente tem. É hora de nós exercitarmos as virtudes que o Cristo nos sinalizou. Então, paciência. Paciência, gente. Paciência. Paciência em casa. Olha, o Cristo está há 4,5 bilhões de anos convivendo conosco e ainda não perdeu a paciência. Você recebe uma visita da sogra, uma semana depois você já está enlouquecido. Então, é o exercitar da paciência, vencer os nossos bloqueios emocionais. Sétima dessas virtudes, o desenvolvimento da fé, da certeza da mudança do homem. Nesses nossos períodos de cataclismos, de loucuras, de pandemias, não percamos a fé. Jesus está no leme. Ele está no meio de todas as coisas. Então não nos desesperemos. Mantenhamos a fé, nós não estamos à deriva. O governador do planeta está desde o começo conosco. Desde que o planeta se formou. Olha quanta loucura o planeta já atravessou. Ele está no leme. Agora ele está no leme, ele não abandonou o barco. Lembrem que quando ele estava no bar da Galileia, ele acalmou a tempestade. Ele não abandona o barco, ele está conosco. Nós precisamos usar as ferramentas que a gente tem. A certeza da imortalidade, a certeza de que Deus cuida de nós, de que os espíritos sabem o destino das coisas, e parar de se desesperar. Parar de odiar as pessoas porque a gente acha que fulano A, fulano B está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não é nosso papel. Nós não contribuímos para a transição do planeta com esse pensamento odioso. A gente precisa contribuir de maneira positiva para as transformações do orbe. Não é assim que a gente auxilia a transição. Se nós perseverarmos nesse processo de odiar, nós poderemos ser enquadrados entre aqueles que não têm condição de ficar. Olha que loucura! Essas entidades perturbadas que estão no planeta é para nos definir. Então nós estamos vivendo com esses companheiros exatamente para isso. Nesse período agora, do final dos tempos, da consumação dos séculos, é o período da transição planetária, em que essas entidades perturbadas estão conosco, é hora de nós exercitarmos a 8ª dessas virtudes que o Cristo nos trouxe, a misericórdia. Usemos de misericórdia para com os outros. Não fiquemos nas redes sociais odiando, não cultivemos sentimento de desamor. O mundo está precisando de paz, está precisando de amor. Façamos o nosso papel. Nós não somos espíritas à toa. Essa informação não nos chegou para que nós engrossássemos a fileira do ódio, mas que nós fôssemos os dissolvedores dessas energias negativas. Que nós sejamos, portanto, pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O nosso papel na Terra hoje é pacificar, não é inflamar. Então, nos espelhemos nessas virtudes que o Cristo nos colocou e ouçamos a sua mensagem nos nossos ouvidos, dizendo que ele não nos abandona, porque ele estará conosco. Porque, segundo o Evangelho de Mateus, disse Jesus, porque eu estarei convosco
até a consumação dos séculos. Mantenhamos a fé, o propósito firme e colaboremos com o Cristo, utilizando-o como modelo e guia para a nossa vida e dando o nosso contributo para a transformação do planeta. Uai, já acabou? Que é isso aí? Passa voando o tempo, né, ô Jorge? A gente nem vê, né? Tá certo. Antes de você fazer uma pergunta, pode beber uma aguinha aí que a Divina vai dar um recadinho aqui. Pode dar o recado, Divina. Olha, pessoal, mande aí a sua frase para você participar do sorteio, viu? Porque amanhã nós vamos sortear muitos brindes para você. Você vai escrever uma frase contendo os dizeres Congresso Espírita de Uberlândia, Web Rádio Fraternidade, enviar para onde mesmo, Rubens? Sorteio @radiofraternidade.com.br, o nosso e-mail, né, Divina? Isso mesmo, sorteio @radiofraternidade.com.br. E você vai participar deste momento tão especial. Tem muitas coisas legais, viu? Se eu fosse você, participava, viu? Tá certo, gente. Vamos lá, vamos começar com a pergunta. Você tá com a primeira pergunta pro Jorge aí. Ô, Jorge, eu tô treinando a Divina aqui para ela participar do Pinga Fogo com a gente, viu? Não, nós podemos passar para ela a atribuição de responder também. Né? Isso eu deixo para você, Jorge. Quem sabe daqui umas 50 encarnações eu posso participar de um pinga-fogo assim. Vamos lá, Divina, qual que é a primeira pergunta pro Jorge? Então vamos lá. A primeira pergunta, né, foi feita por Antônio Carlos, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Ô, meu garoto! Você conhece, Jorge? Conheço Antônio Carlos, meu garoto. Ah, seu garoto? É isso aí. Olha só, ele perguntou o seguinte, ó, na mensagem recebida pelo nosso Divaldo, de nosso governador do Brasil, Ismael, amor, caridade e compaixão. Como fazer a população compreender isso? Na verdade, a gente já tem condição de saber isso. Nós só não estamos colocando em prática aquilo que a gente já tem de conhecimento. Nós não tem mais o que ser dito, porque todas as religiões já disseram isso. Nós estamos cansados de saber que tem que amar o próximo. Você pode procurar as diversas doutrinas, mas fazer ao outro aquilo que querias que os outros vos fizessem é um conhecimento basicamente universal. Nós é que não utilizamos esse saber. Ele está na hora de ser feito. Então, o que é que a gente pode fazer? Nós não podemos mover o pensamento dos outros, porque os outros respondem por si mesmos. Mas nós podemos trabalhar a nossa intimidade. Nós temos muita gente mexendo a panela para esse lado. E nós, como espíritas, somos poucos, eu sei. Mas nós podemos fazer o trabalho de mover a panela no sentido contrário. Como? Não sendo propagadores do ódio. Não sendo disseminadores do desamor, mas assumindo a condição de seguidor do Cristo, que faz tudo o que pode para que a gente consiga efetivamente auxiliar a transformação do planeta. Então, Antônio Carlos, nós estamos, como que a gente pode fazer? Exercendo no nosso espaço de influência o que a gente pode fazer. Nós não podemos nos desesperar quando o mundo não segue numa determinada direção. Eu não estou querendo falar assim de uma forma egoística, mas a salvação, processo de transformação, de transição planetária, ele é um processo individual. É o indivíduo que se transforma e, ao se transformar, ele muda a face do local onde ele está. E aí, essa mudança individual vai mudando o todo. É como se fosse assim. Qual é a cor da floresta? As pessoas certamente dirão que a floresta é verde, mas não é verdade. Quem é verde é a folha das árvores que constituem a floresta. Então, é cada indivíduozinho pequenininho, que é uma folhinha, as folhinhas se juntando é que dão o colorido. Se cada um de nós fizer a sua parte, nós seremos uma pessoa de regeneração. Não estou falando isso no sentido egoístico, mas se eu atuo de maneira efetiva, vivendo a regeneração em mim, eu já vivo em regeneração num planeta em transição.
Não sei se eu me faço claro, mas o mundo pode estar em transição. Mas euzinho, eu já estou em regeneração. É esse cenário que a gente precisa entender. Se eu, por algum motivo, faço da minha história de vida uma proposta de me regenerar, eu já estou enquadrado nesse novo modelo. Ainda que a humanidade ainda não esteja, eu sou um elemento a auxiliar esse fenômeno de transformação que vai de pequeninas ilhotas que vão crescendo, formando ilhas de regeneração, que vão se tocando umas nas outras e cobrindo a face do planeta. Então, quando você pergunta o que é que nós podemos fazer para viver essa proposta, essa tríade apresentada na mensagem de Divaldo, é cada um de nós exercendo o papel que lhe é próprio nos espaços que pode viver, no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, no seu ambiente íntimo, nós fazermos a mudança que a gente tem para fazer. Porque, se nós bem percebermos, Jesus não enlouqueceu montado num cavalo querendo levar a mensagem para todo mundo. Ele pregou na Palestina, tá? Ele trabalhou ali dentro. Ele não enlouqueceu com o mundo. Ele levou a mensagem e seus seguidores fizeram o resto. A gente não vai enlouquecer pelo planeta, mas nós vamos pegar no nosso espaço de convivência e fazermos o que a gente puder para mudar o mundo no espaço que a gente vive. Muito bem, Jorge, bacana tudo isso, né? Essa resposta esclarecedora. Eu queria fazer um teste aqui, porque a gente está ao vivo. Deixa eu chamar aqui, que ele já chegou aqui na sala. Olá, meu amigo! Olá! Meu Deus! Tudo bom, meu amigo? Como é que você tá, Jorge? Nossa, que surpresa! Estamos aqui, Coisa rapaz. boa. Tudo bom, Divina? Tudo bom, Rubens? Pensei Oi. que você ia chegar daqi a pouco, não fosse chegar logo Pois é. agora. Nesse mundo virtual é assim, a pessoa está no meio da palestra e o outro faz coisa do espírito. Tá certo. E como a gente está ao vivo, a gente está assim, a gente tem que testar ao vivo. Tá certo. Ô, Estou Sandro, aqui esperando terminar, meu irmão. Não foi Permissão. ninguém ouvir. Permissão para falar de espiritismo estando presente, Rossandro. Sua permissão. ó, fala para Adriana que tá tudo certinho aqui, é só ela entrar para a gente mandar ver, tá bom? Beleza, na hora. Tchau. Meu irmão, grande abraço para você, viu? Igual, Grande igual. abraço. Muita Tchau, saudade de você. Tchau. Idem. Então vamos dando sequência, Divina. Qual que é a próxima pergunta que você vai mandar para o Jorge? Olha essa pergunta aqui, feita pela Paula Beatriz. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Jorge, eu pergunto, todos os espíritos conhecerão Jesus de alguma forma? Ninguém vem ou vai, sei lá, né, ao Pai senão por mim. Mas quem sou eu? Eu sou Jesus, o que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, ou ele está se referindo à mensagem? Porque, indiscutivelmente, ninguém chegará ao Pai se não viver a mensagem. Se nós dissermos que Jesus e sua mensagem são como se fosse uma coisa uníssona, eu diria que ninguém vai conseguir chegar a Deus se não vivenciar a mensagem que o Cristo traz. Não é Jesus pessoa, mas é a mensagem. Qual é a mensagem? A ideia do amor, do perdão, da renúncia dos bens terrenos. É essa visão de mundo que, se você não tiver, não vai. Não tem como. É impossível. É impossível você ser uma alma resolvida, um espírito feliz, se você não amar. É imperioso da lei, isso não depende de livre-arbítrio. Eu posso até evoluir intelectualmente, ser um espírito que conhece muita coisa, mas não sou feliz. Porque a condição essencial para a felicidade espiritual é a vivência do amor. Então, não tem como chegar a Deus se nós não vivermos a mensagem que ele propôs. E nessa hora ele usa uma figura de linguagem chamada metonímia, onde você toma o conteúdo pelo continente, a pessoa pelo lugar que nasceu, ou a mensagem pelo seu propagador. Então não sou eu, Jesus físico, aquele homem físico, mas a mensagem que ele se fazia portador. Sem a mensagem do amor, eu não tenho dúvida nenhuma, nós não chegaremos ao Pai. Então vamos lá, né, meu amigo Jorge, para mais uma pergunta aqui que chegou. Diante desse tema que a gente está falando, que você está abordando, né, sobre Jesus estar conosco até a consumação dos dias, a nossa ouvinte que está acompanhando com a gente, a
O Cássio Lessa pergunta: a expiação é necessariamente uma dor muito grande, Jorge? Não, a expiação não é nem grande nem pequena, depende do nível de desequilíbrio que a pessoa tem. A expiação é o quê? É o reencontro nosso com aquilo que a gente cometeu no passado, que a gente não se resolveu. Eu cometi um delito, uma falha qualquer. Então, você vai ter que se reencontrar com essa mesma falha se você não se recuperou. Então, se eu cometi um erro, cometi uma falta, e depois de haver cometido essa falta, eu fiz uma mudança muito profunda na minha vida, eu revi meus conceitos. Vou colocar um exemplo. Eu era muito cruel com meus pais. Muito cruel. E aí fui um filho péssimo. Depois de um certo tempo, meus pais desencarnaram. Até botei no asilo, para eles poderem não me perturbar, botei no asilo. E aí, depois que eu alcancei a madureza, eu comecei a rever meus valores. Eu comecei a rever as coisas que eu pensava. E eu desenvolvi uma dor muito grande pelo que eu fiz. Mas eu não simplesmente senti essa coisa. Eu procurei trabalhar isso recuperando o que eu fiz. Procurei uma instituição para idosos. Resolvi trabalhar nela, dar o meu tempo em prol dos idosos. Procurei fazer o que eu podia para tirar. Não gostava de pessoas mais velhas, eu aprendi a gostar. Eu desenvolvi pendores que eu não tinha. Mas eu tenho uma expiação atrás daquilo que eu fiz, está mal resolvido em mim. Eu preciso resolver isso. Mas esse meu reencontro com essa prova vai ser profundamente atenuado pelas mudanças que eu já fiz. Como que eu posso recuperar? Eu posso recuperar amanhã? Nascendo de novo filho dos mesmos pais, e com uma releitura de vida, não será nada penoso. Você vê como eu estou expiando, mas é uma expiação branda, porque eu revi esse conceito, eu mudei minha forma de pensar, então eu expio reencontrando os mesmos espíritos, mas eu estou numa condição diferente, e o meu reencontro com eles não é doloroso. Por quê? Porque eu aproveitei a janela entre o erro e o reencontro para fazer um processo de mudança. Isso se aplica a todas as demais situações do processo expiatório. Porém, se eu cometi um delito e eu não mudei, eu coloquei meus pais para fora de casa, coloquei eles no asilo e disse: eu gostei do que eu fiz, não sinto remorso, faça de novo, acho que isso é um absurdo, e aí eu continuo mantendo a minha posição, eu vou voltar a essa situação. Só que como eu não mudei, a expiação vai parecer muito pesada para mim. E para que eu consiga sensibilizar a minha alma, o mecanismo educacional vai ser outro, porque a expiação não tem por objetivo punir, a expiação tem por objetivo educar. No primeiro caso, a pessoa já tinha praticamente se educado. Ele reencontra só para dar uma fechada na ideia. Mas se eu não mudei, você vai precisar sensibilizar. Então, eu posso passar por uma experiência dolorosa, sim, para me sensibilizar à importância dos pais, à importância da mãe. Eu posso passar por experiências amargas em que eu depois, puxa, eu queria tanto isso e eu não tenho, porque eu não soube ter quando eu possuía. Então, a expiação, ela não necessariamente é amarga. Ela vai depender do grau de crescimento do indivíduo após a prática daquilo que não era correto que ele fizesse. Muito bem. Divina, qual que é a próxima pergunta para o Jorge? A próxima pergunta é da Mariana Ferreira. Ela fez a pergunta pelo YouTube da FEB TV. Se nascemos simples e ignorantes, de onde aprendemos tanta maldade? Pois é, né? O nosso equívoco está em achar que nós somos a verdadeira expressão dos espíritos do universo. Nós não somos. Nós somos a expressão de uma fração dos espíritos do universo. Na Terra encarnam espíritos difíceis. Nós não somos a boa amostra, nós somos a má amostra. Não é necessário que por o planeta ser de provas e expiações, que a gente seja tão endurecido. É que a gente reuniu aqui as entidades um pouquinho mais complicadas. No livro Os Mensageiros, conta a história de uma colônia espiritual chamada Campo da Paz. Essa colônia espiritual é uma colônia bem menor do que nosso lar, e muitos dos que moram em Campos da Paz
querem, como prêmio, conhecer nosso lar, porque nosso lar para eles é tido como um negócio extraordinário. Em Campos da Paz, é uma colônia espiritual implantada dentro das trevas, num abismo de sofrimento miserável. Então, ali não é bem uma cidade espiritual, é quase como se fosse um hospital espiritual, cheios de postos de socorro em torno dessa cidade, mas a cidade não tem aquela coisa belíssima de nosso lar, com o bosque das águas, não, lá é serviço, é trabalho. Então, eles estão ali trabalhando, descendo nas furnas, pegando pessoas, o trabalho é socorrista, é um trabalho de socorro na escuridão. Se nós fôssemos pegar uma fotografia dessa cidade, nós iríamos dizer, nossa, mas no mundo espiritual, as cidades espirituais são horríveis, que é um sofrimento. Lá é tão complicado que não tem nem governador permanente. Quem governa a cidade passa um tempo ali, depois, olha, agora eu volto, e outro vem me substituir porque já passei um tempo aqui, agora eu volto porque é muito pesado, muito denso. Então, essa é uma colônia espiritual com uma realidade. Nosso lar, nossa, em relação a Campos da Paz, é uma maravilha, mas nosso lar é uma cidade espiritual dentro do umbral, que ainda é uma cidade complicada. Então, a Terra também não é a boa amostra dos espíritos. Nós não podemos pensar que os espíritos fazem esse caminhar no seu processo evolutivo, que eles, saindo da condição de mundo primitivo, ingressam numa sociedade perversa, má, endurecida, fria, egoísta, orgulhosa, como a nossa é. Nós podemos ter mundos de provas e expiações que não necessariamente são tão complicadinhos como o nosso. Então, é como se nós olhássemos só o hospital de uma cidade e disséssemos, os habitantes dessa cidade são muito doentes. Eu peguei uma fração da verdade. Assim também a Terra não é a boa leitura. Nós somos, sim, um planeta consagrado para espíritos mais difíceis. No livro Justiça Divina, há uma mensagem de Emmanuel que ele fala sobre isso, dizendo, existem mundos hospitais, mundos presídios, mundos manicômios, e aí ele vai distribuindo uma série de mundos com o perfil daquelas almas que ali se encontram. E este aqui não reúne as almas mais cândidas que estão saindo de primitivos na direção da regeneração. O tempo passa tão rápido que a gente nem vê, né, Sô? Vamos já para a última pergunta, meu amigo. Vamos lá, né? O tempo voa aqui, né? Vamos lá, deixa eu pegar a pergunta aqui. Ela deve ser boa. Ah, tá aqui. A Lúcia Regina está acompanhando a gente e ela faz uma pergunta interessante. Jorge, como aceitar as crianças famintas, de olhos esbugalhados, rastejando pelo planeta? Por favor, eu preciso entender. Está aí a pergunta da Lúcia Regina. Ah, Lúcia, pois é. Muitas pessoas poderão dizer que eles representam os ricos que estão reencarnados como pobres. Mas a conta não fecha, tá? Porque a quantidade de ricos que o planeta já teve foi muito menor do que a quantidade de pobres que a gente possui. E você vai encontrar no livro Reflexões Espíritas, capítulo 33, talvez a resposta para a sua pergunta. Mas eu vou tentar resumir para você. Ele diz que entre aqueles que passam por sofrimento, essas entidades que você está se referindo, existe basicamente dois tipos de entidades aí. Um primeiro grupo é esse que você está falando, que eu estava falando. Os espíritos que eram endinheirados, que não souberam lidar, exploraram os outros e estão reencarnados entre eles. São caracterizados por uma situação de rebeldia, de inaceitação, de revolta com a sua própria prova. E existe um segundo grupo de espíritos que estão passando por essa situação de fome, de miséria, de olhos esbugalhados, como você bem fala. Segundo a mensagem, não são os ricos, são as almas em processo de crescimento espiritual. Encarnaram na Terra em busca de experiências, encarnaram na Terra para viverem as condições de crescimento espiritual natural da prova, não é da expiação, é da prova. Porque a humanidade terrestre já teria a condição de resolver o problema da fome do mundo, ou você acha que não tem alimento para todo mundo? A humanidade já tem alimento para todo mundo. Então, quando essas criaturas encarnam na Terra, elas encarnam por um processo provacional. E o que compete à humanidade?
resolver o problema deles. Nós já temos condição de resolver. Mas exatamente por nós sermos egoístas, orgulhosos, frios, indiferentes, despóticos, nós somos indiferentes ao sofrimento dos outros e promovemos o processo de dor que a gente vê o nosso planeta possuir. E aí você entra num processo provacional, como nós não somos sensíveis a isso, essas criaturas, então, muitas vezes se tornam revoltosas. Ele chega a abordar as situações de periferia das cidades, em que você tem as cidades com uma periferia de pessoas em condição de pobreza. E todos esses que estão na periferia são para passar por isso? Não. Esses que são considerados mais abastados deveriam trabalhar para inserir os outros e reduzir as desigualdades sociais. Mas eles fazem muros, se isolam e promovem o processo de exploração nos outros, gerando neles revolta que amanhã desemboca no problema social que a gente assiste na nossa humanidade. Então, isso decorre do quê? Da nossa condição de perversidade. É isso que faz com que nós sejamos sociedades, que a gente diz, nossa, mas tem muito sofrimento na Terra, mas nós produzimos isso, nós não olhamos o sofrimento dos outros. A humanidade hoje teria plenas condições de não ter mais a fome, teria condição, nós poderíamos fazer isso, mas nós não fazemos. Nós não nos envolvemos nesse tipo de tarefa. Nós nos isolamos nos nossos mundos e dormimos tranquilamente no travesseiro, sabendo que hoje uma série de crianças vão passar pela situação do desencarne pela fome. O que é que a gente pode fazer? Eu daria 2 sugestões. Sugestão número 1, que nós fizéssemos no nosso raio de ação o que a gente pode fazer para reduzir a fome, não das crianças que estão lá longe da nossa vida, mas os que convivem próximos de nós. Não estou nem dizendo de um trabalho espírita, estou falando de um trabalho de cidadania, em que você reúne pessoas para fazer um processo de soerguimento dessa classe explorada. Não estou falando de pregar espiritismo para ninguém, mas estou falando de pensar uma proposta assistencial na qual você promova essa população para que ela consiga ser autossuficiente. Que a gente se junte para fazer algo, ainda que pequeno, mas que a gente consiga dar dignidade a essas pessoas. Essa é a minha proposta número 1. A minha proposta número 2 é nós integrarmos o ideal da chamada Fraternidade Sem Fronteira, uma ONG que trabalha na África, promovendo esse tipo de atividade, porque as pessoas incomodadas com a fome no mundo estão se entregando efetivamente para essa ONG, que faz um trabalho lindo. Procure na internet, Fraternidade Sem Fronteira, vídeo institucional, procure no YouTube, Fraternidade Sem Fronteira, vídeo institucional, e veja o trabalho grandioso que essa instituição está fazendo na África. Faz também no Brasil, mas como você está muito preocupada com essa fome da miséria negra, veja o trabalho maravilhoso que está sendo feito. Integre as equipes. É necessário que nós todos sejamos sensíveis a esse processo. Não é mais possível que nós sejamos indiferentes à dor dos outros. Então, você pergunta por que ele acontece? Ele acontece inicialmente por um processo de prova, tendo dentro dele criaturas em processo de expiação. E como nós somos frios e indiferentes, nós ampliamos o sofrimento dos outros, promovendo miséria desnecessária no planeta e, consequentemente, alargando o período de sofrimento na Terra e trazendo para nós, pela nossa indiferença, processos de dores e karmas desnecessários que nós poderíamos resolver se nós fôssemos mais sensíveis à dor do semelhante. Acontece lá, mas ecoa dentro de nós. O que nós deixamos de fazer para o próximo conspira contra nós na nossa construção de uma sociedade melhor e na redução do tempo para alcançarmos a transição e a regeneração. Ah, Jorge, passa rápido, né, Sô? Ai, ai. Mas tá bom, foi muito bacana, foi proveitoso esses minutos, né, Divina? Muito mesmo, Jorge. A sua palestra, as suas respostas, toca lá no fundo do nosso coração. Obrigadão, viu? Nos faz repensar as nossas atitudes. Então, gente, olha, Jorge, fecha para nós então para a gente encerrar esse tema que você falou. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Indiscutivelmente,
Não é mais tempo para que nós duvidemos da presença do espiritual nas nossas vidas. A introdução da obra A Caminho da Luz vem exatamente resgatar o ascendente espiritual sobre a história, para que nós não nos iludamos achando que a humanidade caminha às cegas, tateando pelo escuro. O governador do planeta atua diligentemente e todas essas questões que atravessam o nosso orbe não são de desconhecimento daqueles que coordenam a atividade da vida na Terra. Os auxiliares do Cristo atuam efetivamente, mas esperam de nós efetivamente a nossa ação. Porque Jesus diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós agora precisamos responder dizendo, e nós, Senhor, estaremos contigo também. Que gracinha. Meu amigo, até segunda-feira no Pinga Fogo, né? Se Deus permitir. Então tá bom. Um abração, fica com Deus, né, Divina? É isso aí, Jorge. Muito obrigada. Um abraço para você.